Bem, boa tarde, alunos, né? Que agora eu tô gravando, são 3h21 e por causa dessa questão, né, da pandemia do coronavírus que a gente vem vendo aí, acontecendo todas essas questões pelo mundo afora, né? Principalmente nós que vamos entrar para a área da saúde, a gente tem que tentar de alguma forma trabalhar essa questão da prevenção, né? E através disso a gente está pedindo a todas as pessoas que permaneçam em casa, inclusive nós que estamos nos preparando para entrar nessa área da saúde. E o que a faculdade, a FEAP, fez? A FEAP ela desenvolveu rapidamente essa ferramenta para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho sobre a nossa disciplina, que é a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, né? O bom é que a gente já teve bastante essa parte presencial e que alguns dias aí para frente a gente vai voltar a ter essa questão presencial, que é muito importante. Mas enquanto isso, para que a gente não perca o nosso conteúdo, que a gente possa continuar os nossos estudos, as nossas reflexões, os nossos entendimentos, né, a FEAP nos proporcionou essa ferramenta. É óbvio que a gente está iniciando esse processo ainda de trabalho com essa ferramenta. Então, às vezes pode acontecer algum erro, pode acontecer alguma questão, mas a gente vai trabalhar e criar junto essa possibilidade mais essa tecnologia de ensino, né? Que é essa questão da tecnologia de ensino à distância. Então, eu gostaria de falar que o que acontece? Para todas as disciplinas foram criados esse plano, né, à distância, para que a gente possa fazer esse trabalho à distância. Então, o que acontece? Quando vocês acessarem lá a página, no local devido, onde e vocês entrarem, né, fizerem a introdução lá na minha disciplina, que é a sistematização, eu já deixei 3 tópicos, né, para a gente poder fazer o trabalho com essa disciplina. Então, e a nossa disciplina e tudo que a gente for falar aqui, que a gente for trabalhar e que a gente for cobrar, ela vai estar baseada na nossa biografia base, que você já tem, algumas pessoas já adquiriram livros, outras pessoas já adquiriram tanto a SAI quanto a Ananda, para que a gente possa estar trabalhando isso aqui com vocês de uma forma remota, né, à distância, mas com total apego para essa questão da acadêmica, do estudo através da ciência, através da base científica que a gente tem, que é a SAI, para a gente poder trabalhar isso. Aí eu vou explicar para vocês o que a gente tem lá, para a gente já desenvolver algumas ferramentas de trabalho e para o nosso conhecimento da SAI. Nós já discutimos, já fizemos uma parte toda introdutória sobre a questão da sistematização. E no primeiro tópico eu trago para vocês um questionamento, que é um fórum que eu criei, que eu queria que vocês deixassem. Peraí que saiu aqui. Eu queria que vocês deixassem lá, nesse fórum, a opinião de vocês, tá? Deixa eu entrar aqui. Que é o primeiro tópico, que quando vocês acessarem a disciplina da sistematização, vocês já vão ver lá o tópico e o fórum, com a pergunta que é a sistematização da assistência de enfermagem. Isso é uma questão de um questionário de estudo dirigido, né? Por isso que a pergunta é tão óbvia, mas é para vocês, para a gente poder fazer a fixação desse conhecimento que a gente já estudou. E qual a sua importância da enfermagem nos tempos atuais, hoje em dia? Qual que é a importância de você trabalhar com a sistematização, com a padronização da assistência de enfermagem? Vem que a gente pode utilizar o sistema, o que está acontecendo hoje enquanto coronavírus, para a gente poder dar uma ideia e uma diferenciada, ou seja, atualizar essa questão da sistematização. Então, quem tiver condição de fazer isso, pode colocar lá suas ideias, enquanto hoje, dentro dessa situação do coronavírus, o que a SAI, quanto a SAI é importante para isso. Se vocês já forem capazes e serem desenvolvedores dessas opiniões. E é muito importante que vocês coloquem a opinião de vocês para a gente poder criar esse debate e essa discussão dentro desse nosso fórum. Depois eu coloquei para vocês acessarem um texto base que é tirado da Pixion, que é uma
uma empresa que trabalha com produtos de saúde, fornecimento em educação e saúde, e lá está falando algumas questões sobre a sistematização da assistência que vocês precisam saber, que é um texto rápido, é uma leitura rápida e uma plataforma boa para vocês entenderem mais alguma coisa sobre a SAI. E depois eu coloquei para vocês, que tem uma parte vermelha lá, que tem PDF, a nossa base bibliográfica, tá? Então tá lá, para quem não tiver, já tem um acesso aí para vocês terem o nosso livro, a nossa biografia que a gente vai trabalhar. Bom, depois no próximo tópico, no segundo tópico, eu coloquei as questões sobre as teorias de enfermagem, que também a gente já debateu, que a gente já discutiu e que a gente também já fez alguns exercícios de fixação. E eu coloquei uma textualização pequena também sobre a questão das teorias de enfermagem, que a gente já discutiu, já debateu, já falamos sobre várias autoras, já exemplificamos as autoras e a gente já fez até atividades de fixação. Mas eu coloquei uma atividade lá, até aqui no final. Na hora que vocês abrirem, automaticamente vocês vão ver que é uma outra parte do fórum. Então eu preciso que vocês façam essa participação até para a gente fazer aquela nossa avaliação diária de aprendizado. De acordo, aí está a questão, de acordo com as nossas pesquisas, escolha uma teoria de enfermagem, que a gente já debateu lá na sala várias, vocês já exemplificaram algumas teóricas, vocês já me falaram sobre algumas teorias de enfermagem, e descreva o porquê você, enquanto acadêmico de enfermagem, escolheu a seguinte teórica, e qual a importância da sua teoria para a enfermagem. E a gente até debateu dentro da sala de aula a questão de todas as áreas da enfermagem, que é muito diferente a nosso sistema, por exemplo, do enfermeiro, que é um enfermeiro de UTI, que é de centro fechado, de centro cirúrgico, de enfermaria, de um enfermeiro, por exemplo, de saúde coletiva, de PSF. Então as teorias são diferentes quando a gente vai escolher uma forma de trabalho. Então é interessante que vocês coloquem o porquê que vocês escolheram essa teórica e o porquê dessa teoria ser importante para a enfermagem. Então que vocês deixem a sua opinião sobre as teorias que vocês escolhem, que mais agradam vocês, que a gente já fez essa pesquisa, já fizemos essas leituras, né? Inclusive a gente tem até algumas citações aqui no nosso texto. Aí sim, a gente vai para uma outra etapa, né? Para um outro tópico, é o terceiro tópico que a gente ainda não iniciou, que a gente vai iniciar hoje através dessa forma remota, dessa plataforma remota, tá? Que é o processo de enfermagem, tá? Onde nós vamos trabalhar o processo de enfermagem, as etapas do processo de enfermagem, utilizando o capítulo do nosso biografia base, que tem lá o processo de enfermagem. Tem umas pessoas que têm um livro mais antigo da segunda edição, que é o capítulo 3, e tem outros que a versão é mais atualizada. Então é só procurar lá o processo de enfermagem. Nessa etapa, antes da gente iniciar os processos, de falar sobre todos os processos de enfermagem, falar e especificar sobre a coleta de dados, sobre o diagnóstico de enfermagem, a implementação da assistência, os resultados esperados e a avaliação da assistência de enfermagem, é importante que a gente conheça o que é o processo antes que a gente vai iniciar esse estudo, tá? Aí eu coloquei lá para vocês um link, que é um link de um vídeo da UFMG, e lá vocês vão identificar a forma, né, desse vídeo, que os alunos e os professores lá, os docentes, criaram esse livro, esse vídeo. Então vai ser interessante vocês dar uma olhada neste vídeo, que é muito interessante, que é um vídeo rápido, 50 minutos, mas ele é muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. A postura acadêmica da enfermagem, a forma que a enfermagem tem que trabalhar, a postura dos acadêmicos pensam sobre o conhecimento de enfermagem. Então isso é muito importante para que a gente possa observar e definir essa parte, esse instrumental lá que eu coloquei lá para vocês na nossa plataforma. Depois a gente tem as questões de fixação do conteúdo, né? Que a gente tem a nossa textualização, que você já tem aí em casa. Para quem não tem o livro adquirido, a gente tem esse livro, essa parte, eu coloquei lá a base bibliográfica para vocês. Então todas essas atividades, essas questões de fixação, eu queria que vocês construíssem e fizessem esses exercícios, que a gente vai resolver esses exercícios
quando a gente estiver online, todos nós juntos, inclusive hoje à noite, né, a partir das 20 horas, a gente já pode fazer a nossa conversa online. E eu deixei uma outra pesquisa para que vocês façam sobre essa pesquisa, sobre a questão da resolução do COFEN, da 272 de 2002. O que é isso? É só para vocês fazerem uma pesquisa e saberem o que são resoluções do COFEN, porque para quem trabalha com taxonomia, para quem trabalha com a enfermagem sistematizada e padronizada, de acordo com o que a enfermagem de nível superior ela tem que ser, vocês vão observar essa questão dessas resoluções lá nessa questão do COREN, das resoluções do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem. Aí eu coloquei lá para vocês e eu disponibilizei essa leitura do que é o COFEN, que é também interessante a gente estar sabendo o que é o nosso Conselho Federal. E essa resolução específica que vocês vão observar que fala e se trata especificamente sobre a SAI e sobre o processo de enfermagem. Então é muito interessante para que hoje vocês possam estar fazendo esses exercícios, para que no nosso encontro a gente possa estar discutindo, resolvendo e fazendo esse mútuo conhecimento que é sobre o processo de enfermagem. Tá bom? Então aguarde o próximo vídeo para a gente estar vendo como que vai ser esse resultado e como que vai ser essa aceitação e a resolução desses exercícios, que é muito importante para a questão acadêmica e para a vida profissional de vocês. Tá bom? Muito obrigado.